repressão emocional é uma das principais causas de doenças físicas. Pode não ser a única, existem outros fatores, mas o que suprimimos geralmente vem à tona de alguma forma, né? É o ponto principal. E a maioria de nós, eu vou falar por mim, eu não fui ensinado, e eu acho que a maioria de nós não é ensinada a expressar o trauma emocional, dores emocionais, medos, inseguranças, vergonha, culpa, seja lá o que for. Não ensinam a gente isso. É uma das razões pelas quais eu comecei esse podcast, porque eu pensei, eu gostaria de ter aprendido isso na escola. Os pais da maioria das pessoas são perturbados de alguma forma ou têm problemas e não são ensinados a isso. Então eu cresci num ambiente doméstico muito estressante, muito caótico, não tinha estabilidade A lá. propósito, meus filhos também. Certo. E você é tipo o cara, né? Mas eu não era o cara naquela época. Você não era. Então seus filhos tiveram alguns traumas que tiveram que enfrentar por causa de vocês, os pais, né? Não é nem mesmo uma questão de aprender habilidades. É mais profundo do que isso. Você não precisa ensinar um bebê recém-nascido de um dia como expressar suas emoções, não é? Não. Se estão tristes, solitários, você ouve sobre isso? Se estão com fome, desconfortáveis, você ouve sobre isso? Claro que sim. Não há nada para ensinar. Você precisa permitir isso e você precisa dar espaço para isso. E você precisa ouvir e responder a isso. O problema com a maioria dos pais não é que eles não ensinam essas habilidades aos filhos. É que, como eles realmente vivem suas vidas por causa de seus próprios traumas e estresses nessa sociedade, eles realmente desencorajam Não as chore, crianças. pare de chorar, É quase natural. engole o choro, Bem, não veja. faça isso nem aquilo, Bem, há um psicólogo canadense muito famoso, eu não sei se ele já esteve em seu programa, mas ele diz que uma criança brava deve ser deixada sozinha até que ela volte ao normal. Em outras palavras, a raiva em uma criança de 3 anos não é normal e temos que socializá-la para que desapareça. Agora, não há nada mais natural do que uma criança de 2 anos com raiva. Não tem nada mais natural que uma criança com raiva. Sim, eles ficam frustrados. Querem um biscoito. Não Eles conseguem o que querem. Eles querem um biscoito antes do jantar, e se você é um bom pai, não vai dar o biscoito antes do jantar. Certo. E quando alguém aprende a não expressar a raiva a cada 10 minutos? Aqui está o ponto. Se a criança de 2 anos, então, começa a gritar, ou a fazer birra, ou ficar com raiva, você deve dizer de castigo. Você não vai estar com eles. Agora você está apresentando à criança um dilema trágico. Posso ter minha emoção autêntica ou posso ter meu relacionamento com meu pai, de quem minha vida depende. Então posso ser autêntico ou posso ter um relacionamento, mas não posso ter os dois. Interessante. Porque se eu não for autêntico, ou se eu for autêntico, então eu vou ficar sozinho, vou ficar de castigo ou ser punido. Para a criança, um castigo é uma ameaça à vida. Porque você pode estar sozinho para sempre. A criança não sabe disso. Então, basicamente, você está ameaçando a criança de privá-la da maior necessidade, que é a conexão com você. Amor. Sim, o amor. Mas não há um ponto se você é um cara de 21 anos e está gritando a cada 10 minutos porque você não consegue um biscoito, Mas né? essa não é a resposta. A resposta é, quando eles estão gritando, pegá-los no colo. Você está com raiva do papai, não está? Você realmente queria aquele biscoito. Sim. Ah, entendi. Então, a criança relaxa e a raiva passa por ela. E você sabe o que eles aprendem? Sua raiva é apenas algo que passa por você. Você pode deixá-la ir. E se você não vê a criança, não aceita a emoção da criança, ela vai ter que reprimi-la. Eles têm que reprimir. Qual é a outra palavra para reprimir? Empurrar para baixo. Prender. Bem, empurrar para baixo. Qual é a outra palavra para empurrar para baixo? Depressão. De onde vem a depressão? Não é essa doença. A depressão vem de ter que reprimir suas emoções. Literalmente, você tem que reprimir suas emoções. Em outras palavras, por que você teve que reprimir suas emoções? Para ficar conectado aos seus pais. Em outras palavras, foi um mecanismo de enfrentamento. E o que eu estou dizendo é que muitas doenças, sejam da mente ou do corpo, ou ambos, vêm de mecanismos de enfrentamento. São mecanismos de enfrentamento normais em resposta a uma situação anormal. Não é normal que uma criança seja banida da presença dos pais. Se você olhar para os povos indígenas, eles carregam seus filhos por toda a parte. As crianças estão sempre com os pais. Os peregrinos, quando chegaram na América do Norte,
ficaram muito chocados com a forma como os nativos criavam seus filhos. Você sabe por quê? Porque os povos indígenas Eles não não batiam batiam nos nos filhos. E os cristãos não conseguiam entender isso. Porque eles não criavam obediência com eles, né? Esse tipo de coisa. Sim, sim. Então, o que eles fazem? Eles nutrem. E quando você nutre uma criança, veja, a natureza tem uma agenda natural. Que é que você cresça para se tornar um adulto autorregulado em conexão com consigo mesmo e com outras pessoas. Essa é a agenda da natureza. É como se a natureza tivesse uma agenda para que uma bolota se torne um carvalho. Mas uma bolota não se torna espontaneamente um carvalho. E ela precisa ter essas condições certas. Portanto, não é uma questão de ensinar a bolota a ser um carvalho. Basta dar a ela a nutrição, luz solar, a terra e a irrigação de que precisa. Para a natureza se tornar um carvalho. E a natureza dos seres humanos é se tornarem criaturas autorreguladas e socialmente responsáveis. Foi assim que evoluímos. Dadas as condições certas, isso acontecerá. Portanto, não é uma questão de ensinar todas essas coisas. Sim, há algum ensino envolvido. Na maioria das vezes, a questão é atender às necessidades das crianças, dar a elas as condições certas e elas desenvolverão a autorregulação. Elas aprendem porque você é autorregulado, estão observando você. Você não está reativo, explosivo, Você não está reativo, gritando. não. Você sabe, percebe, estou com raiva, ok? Mas você não está gritando com a criança. Então, em um ambiente adequado, essas características evoluem ou se desenvolvem espontaneamente em um ser humano. Portanto, nossa sociedade é sempre sobre como ensinamos essas habilidades e aquelas habilidades. Bem, o ensino é importante, mas mais importante é o crescimento espontâneo da criança. E o que estou dizendo sobre essa cultura tóxica é que não damos às nossas crianças o ambiente certo. Você ouve a estatística de que 50% dos casamentos acabam em divórcio nos dias de hoje, né? E também, provavelmente, eu acho que quando eu tive com a Esther Perel no programa, eu perguntei quantos dos 50% estão felizes. É uma porcentagem muito pequena também. Eu tive um casamento em que tivemos muita infelicidade. Estamos casados há 53 anos agora. 53? Sim, estamos muito felizes juntos. Agora você está. Mas nos levou muito trabalho, muito comprometimento. Mas aqui está o que eu quero dizer. Há duas maneiras de você saber se um casamento é infeliz. Uma é você pode perguntar aos pais. A outra é você pode medir o nível de cortisol das crianças. Porque o estresse dos pais afeta a fisiologia da criança. Nossa, meu cortisol deve ter disparado quando eu estava... Sim. Todos nós, né, crianças. Provavelmente teria acontecido. Então, nesta sociedade, isso não é culpa dos pais individuais. Isso começa no útero, na verdade. Já o estresse nas mulheres grávidas afeta a fisiologia da criança. Sério? Sim, sim. Muitas mulheres grávidas estão tão estressadas. Nos Estados Unidos, em particular... Você está falando de mais estresse emocional, né? Porque tem o estresse físico dos corpos se expandirem, crescerem, haverem dores, mas o estresse emocional, né? Quero dizer, o estresse emocional de ter que... O sistema nervoso. Performar no trabalho ou estar em um relacionamento difícil. Em um dos capítulos do livro, falo sobre isso. Começa com o diário da minha esposa que ela estava escrevendo quando estava grávida de um dos nossos filhos, sobre o quão infeliz ela estava. E ela estava falando com o bebê, dizendo, por favor, não leve esse estresse para o lado pessoal. E ela escreveu isso. E eu citei no livro, O Mito do Normal. E ela sabia o que eu não sabia. Ela não estava infeliz por causa do nosso relacionamento. Ela estava infeliz por causa da relação. Ela estava infeliz por causa do que estava acontecendo em nosso relacionamento, por eu ser um médico workaholic. Não está disponível emocionalmente, né? Exatamente. Exatamente. E até culpando-a pelo que eu estava sentindo. Uau. Então, ela está falando com esse bebê dentro dela. E é assim que eu comecei um dos capítulos. Então, já no útero, esses estresses começam a acontecer. Há muitas evidências científicas para isso. Exames cerebrais, exames de sangue, todo tipo de coisa. Então, tem o trabalho de parto, que em nossa sociedade muitas vezes é mecânico e emocionalmente muito difícil. E nos Estados Unidos, 25% das mulheres têm que voltar ao trabalho dentro de 2 semanas após dar à luz. E agora, aquele bebê é destinado a estar com a mãe por pelo menos 9 meses. Eu diria anos, mas pelo menos 9 meses. E esse bebê é abandonado em 2 semanas. Caramba. Mesmo que alguém cuide deles. Alguém. Mas a mãe, o bebê precisa do corpo da mãe. Minha mãe deve ter voltado a trabalhar muito rápido depois que cada um de nós nasceu, né? Teve que voltar ao trabalho rápido. Não estou culpando as mulheres. Elas não têm escolha.
O que estou dizendo é que essa sociedade coloca esses estresses nas mulheres e então não as apoia durante a gravidez. Então coloca muitos estresses. E não é só isso. Nós não crescemos em famílias nucleares individuais, isoladas, não é? Nós evoluímos em grupos de caçadores, coletores de pequenas tribos, onde as pessoas se apoiavam mutuamente, onde as crianças estavam com adultos o dia todo, onde os adultos colaboravam. Eles tinham que colaborar, caso contrário, não teriam sobrevivido. Portanto, é aí que nossa natureza realmente evoluiu. Então, quando você chega à sociedade que lhe diz que as pessoas são naturalmente egoístas, agressivas e competitivas, que isola as mães em casas separadas, onde a comunidade está cada vez mais... Há muitos estudos feitos por sociólogos e outros nos Estados Unidos sobre como as comunidades estão se desintegrando. Houve aquele livro, Jogando Boliche Sozinho, há alguns anos, agora há 20 anos, sobre a desintegração da comunidade, de modo que as pessoas não estão recebendo apoio. Isso significa que elas estão E as estressadas. mães fazendo tudo sozinhas. Exato. E também esperam que o marido trabalhe e também esteja em casa, né, ao invés de buscar pares e famílias e amigos. Exato. É uma cultura muito antinatural. E não é de admirar que tantas crianças estão sendo diagnosticadas com TDAH ou distúrbio de oposição desafiante ou depressão. Havia um artigo na revista The New Yorker há algumas semanas, talvez há 2 meses, também no New York Times. Acho que era sobre a crescente taxa de suicídios infantis e adolescentes nos Estados Unidos. Não é misterioso. Essas crianças não estão mais tendo suas necessidades de desenvolvimento atendidas. Elas se sentem sozinhas, desesperadas e assustadas. E o uso de drogas aumenta também, né, assim como o vício, Isso mesmo. suicídio. Não há nada misterioso nisso se você olhar o contexto cultural. É apenas misterioso se acreditarmos que estamos lidando com problemas de saúde mental isolados ou problemas fisiológicos isolados, mas quando vê as conexões não há nada de misterioso. Então, quais são os principais, eu acho, problemas de saúde mental? São doenças consideradas doenças tipo depressão, TDAH, ansiedade? Quais são os sintomas de saúde mental que mais acontecem no mundo agora? Você poderia me dizer? Sim, então, a depressão e a ansiedade estão crescendo rapidamente e são grandes desafios. Cada vez mais crianças estão sendo diagnosticadas com TDAH, cada vez mais crianças estão sendo diagnosticadas com algo chamado transtorno opositivo desafiador, O que é isso? oposição desafiadora. É quando a criança é desafiadora e se opõe aos valores e às expectativas dos adultos. Mas pensamos que há algo errado com a criança, em vez de olhar o contexto que faz as crianças serem O desse jeito. ambiente. Essas são doenças. Você pode falar sobre elas como doenças em certo grau. E certamente eu tive depressão e tomei medicação para isso quando tinha 40 anos. E realmente fez diferença para mim. Você pode chamar isso de doença, mas na verdade é uma forma superficial de olhar para isso. E o que isso remonta? Remonta a ser um bebê de 1 ano de idade ou um bebê de 3 meses de idade. E no livro O Mito do Normal, o primeiro capítulo tem uma pintura. A pintura é da minha esposa, baseada em uma foto minha com minha mãe. Isso é em Budapeste, Hungria, 1944. E eu tenho 3 meses de idade. E minha mãe na foto está usando uma estrela amarela que os judeus tinham que usar. Meu pai estava fora trabalhando forçado e em 2 meses seus pais seriam mortos em Auschwitz. Esse foi o meu primeiro ano de vida. Oh, meu Deus! E o olhar do meu rosto está cheio de terror. Eu estava absorvendo o medo e a ansiedade da minha mãe. Porque ela tinha terror no rosto, né? E você imitava isso Ela tinha isso em seu corpo. no corpo e você se conectava a isso, né? Totalmente. Comendo 10 vezes por dia. Exato. E você estava sentindo estresse. Exato. Provavelmente porque não existia calma nela ali, né? Não há calma ali. Mas ela já está tão estressada e está apenas tentando garantir que sobrevivamos. Ela não está lá para realmente receber meus sentimentos. E então, quando eu tenho 1 ano de idade ou 11 meses, ela me entrega a um completo estranho na rua para salvar minha vida. Eu sobreviveria por um dia e provavelmente não teria sobrevivido. Então, eu não a Uau. vi por 6 semanas, 5 ou 6 semanas. Meu Deus. E Você tinha 1 ano? eu tinha 1 ano na Oh, época, meu sim. Deus. E
Agora, o que eu poderia fazer como um bebê de 1 ano? Eu poderia fazer 2 coisas, ou como um bebê passando por tudo isso. Primeiro, como lidar com todo esse estresse? Eu me desconecto. Eu fico distraído com um mecanismo adaptativo. É o enfrentamento. Exatamente. 55 anos depois, sou diagnosticado com TDAH, que é caracterizado por desconexão. É uma doença? De jeito nenhum é uma doença. Começou como um mecanismo de enfrentamento. Também sou diagnosticado com depressão. Por quê? Porque em um ambiente eu tinha que reprimir meus sentimentos para não sobrecarregar minha mãe, que já estava sobrecarregada. Cria mais paz e mais... Então eu absorvi isso. Então eu reprimi meus sentimentos. Eu deprimi meus sentimentos. Então eu tenho essa depressão. Então são doenças? Bem, você pode falar sobre elas dessa maneira, mas eu digo que elas começaram como mecanismos de enfrentamento. Eu vou te contar outra história. Eu tenho 78. Então, há 6, 7 anos, estou em São Francisco com uma terapeuta e tomei cogumelos. Ela trabalha com cogumelos. E eu trabalhei com psicodélicos. E é uma das coisas sobre as quais escrevo. Mas, desta vez, eu sou o paciente e eu sou o cliente. E estou deitado no colchonete sob a influência do psilocibina. E eu sei exatamente quem sou. Tenho 71 anos. Sou médico, sou escritor, sou palestrante, sou casado com minha esposa Ray e esta é uma terapeuta. Então, não estou alucinando. Eu sei exatamente onde estou, mas ao mesmo tempo estou me experimentando como um bebê de 1 ano. Oh, meu Deus. E esta terapeuta, então, minha mãe, é minha mãe. E eu começo a chorar e digo, sinto muito, eu tornei sua vida tão difícil. Uau. Esse é o meu eu de 1 ano. E de repente, sob a influência, falo isso. Assumi isso muito cedo que sou responsável. Agora, você falou sobre você... Oh, meu Deus. Em nossa conversa anterior, você me contou sobre como estava nesse relacionamento e não conseguia sair. Mesmo muito tempo depois de perceber que não era certo para você, porque você assumiu a responsabilidade de como a outra pessoa se sentiria se você a deixasse, entre aspas, na mão. Estou dizendo, isso é o eu de 1 ano falando, que você assumiu a responsabilidade pelo sofrimento de seus pais e que não deve decepcionar ninguém, porque é sua responsabilidade. Assumimos essas coisas tão cedo, sem palavras, na verdade. Elas apenas se tornam arraigadas. E então, vivemos nossas vidas com base nisso. Até que... Odeio essa camisa. Ou essa cor não é a tua, ou nunca deveria ter cortado o cabelo, ou você ganhou um pouco de peso. Você simplesmente vai embora. Obrigado por compartilhar isso. Apenas uma coisa muito simples que diz obrigado por compartilhar a sua opinião, que eu posso optar por não deixar entrar.